Pessoal, a aula de hoje é muito parecida com a última aula, não muda muita coisa não, já vou adiantando para vocês, tá? É bom que serve até de reforço para a aula que a gente teve já ontem, né? Em relação ao Briotti-Ruffini, é muito parecido. Então nós vamos colocar em prática algumas situações de Briotti-Ruffini com alguns dispositivos para calcular rápido raízes de polinômio, né? Então vamos colocar aqui a situação para vocês, é assim, ó. Então as habilidades são essas, vocês têm no arquivo lá, tá? Essa aqui encerra então o nosso segundo bimestre, que a gente programou, deu certinho o tempo, tá? Antes do provão. E o que nós vamos ver agora? Primeira coisa é conceitual, é conceito que vocês vão ter que decorar, não tem cálculo aqui, é para você lembrar só, tá? Quando você tem um grau de polinômio, ele me indica a questão de quantas raízes no máximo ele pode ter. O que é uma raiz, né? É um valor que você coloca no lugar do x para a equação dar zero, só isso, tá? Então toda vez que você resolve um polinômio, você fala que é raiz de um polinômio, é um valor que você coloca no lugar do x para dar zero. Então a quantidade de números que eu posso ter para dar zero, né, na questão da raiz desse polinômio, ela é dada pelo grau do polinômio, tá? Então, por exemplo, você tem aqui dois exemplos de polinômio, um de quarto grau. Como que a gente define o grau do polinômio? Só recordando, é só você ver o maior expoente, né? Então, o primeiro exemplo que a gente tem aqui é um polinômio de quarto grau. Por que é quarto grau? Porque o maior expoente de x que eu tenho aqui, ó, é o número 4. Ó. Então, esse polinômio de quarto grau. Se eu for resolver esse polinômio para achar quantos números, né, servem de raiz para ele aqui, no máximo eu vou encontrar 4 números. Eu tenho 4 raízes. O que é raiz mesmo? O número que eu coloco no lugar do x para dar zero, tá? Tem que dar zero para ser raiz. Agora, esse polinômio é de 10º grau. Então, no máximo, quantos números eu vou achar para colocar no lugar do x para dar zero? No máximo, 10 raízes. Pode repetir? Pode repetir. Às vezes você tem raízes iguais. Então nós vamos estudar o quê? Números que servem de raiz e a quantidade indicada através do dispositivo Briotti-Ruffini, principalmente, tá? Então vamos colocar outra situação aqui para vocês. Aqui eu tenho 3 equações. A primeira é de primeiro grau. Por que é primeiro grau? Porque é 2x, né? Não tem nada que é 1, lembra? Então se eu for resolver isso aqui, é aquela equação simples, vocês aprenderam no fundamental, né? 2x menos 6 igual a zero. O 6 é negativo, passa para o outro lado, fica o quê? Positivo. O 2 está multiplicando, passa o quê? A dividir. Eu só tenho uma solução para essa equação. A única solução que serve para ele, para dar zero, é o número 3. Se eu colocar o 3 no lugar do x, dá zero. Então, ela admite uma raiz só, que é o 3. Essa equação é de segundo grau, que é x ao quadrado. Então, ela admite duas soluções complexas, se eu fosse resolver. É aquela questão da raiz negativa que a gente viu em algumas aulas de número complexo, tá? Essa equação aqui é de quarto grau. Então, ela admite raiz 3, a raiz imaginária 3i, entre outras. Tem mais duas raízes. Por que mais duas? Porque é de quarto grau. Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte: de acordo com o expoente, é a quantidade de raízes de soluções que eu tenho para a equação. Então se é terceiro grau, no máximo quantas soluções? 3. Se é de quinto grau, qual o máximo de solução? 5. Tá? Quem descobriu isso foi uma matemática importante aí na história da matemática. Quem quiser fazer uma pesquisa, só por curiosidade aí, é uma matemática um pouco mais avançada, mas a história é muito interessante quem elaborou isso, tá? É um cara chamado Galois, tá? Um francês. Ele morreu muito cedo, com 21 anos, mas ele produziu mais ou menos 100 anos de matemática enquanto viveu. Tá? Ele morreu no duelo na França, tem uma história muito interessante, ele é envolvido em política, e ele foi um cara que desenvolveu muita teoria em cima de polinômios também. Tá? E o Abel também, que é um matemático norueguês, também desenvolveu muita coisa em cima disso. Então se você for pesquisar aí, Galois, escreve Galois, tá? Em francês é Galois. Eu vou colocar ele aqui na tela. Quem quiser pesquisar, é uma história interessante. Tem no YouTube bastante história sobre ele. O Galois escreve assim, Galois. Em francês é Galois. Agora o Abel, você coloca. Tem um outro matemático que é interessante a história dele, Abel. Você põe norueguês que já vai. No Wikipedia tem muito material. Na internet tem umas histórias legais sobre esses dois caras aí. Os dois, infelizmente, morreram precocemente. Tá? Um com 21 anos, que foi o Galois, morreu no duelo. O Abel morreu na extrema pobreza de tuberculose. Né? Ele praticamente morreu de fome na Noruega. E ele tem uma história interessante e trágica no final também, mas desenvolveu também bastante matemática. Tá? Voltando aqui.
Quando você tem um... Nós vamos usar um teorema chamado Teorema Fundamental da Álgebra. Quem elaborou isso foi o Abel, o matemático que eu relatei agora, tá? A definição é o que eu já destaquei aqui, ó. Toda equação algébrica de variável complexa de grau n, com n maior ou igual a 1, admite exatamente n raízes complexas. É o que eu falei para vocês, de acordo com o expoente e a quantidade de solução que eu tenho. Se é quinto grau 5, tudo que eu já falei para vocês. Portanto, uma equação tem sempre tantas raízes quanto for o seu grau. É o que eu falei, de acordo com o grau, é a quantidade de soluções que eu tenho, tá? Então, quando você resolve Bhaskara, lembra? A forma de Bhaskara, você tinha no máximo quantas soluções? Duas, o x1 e o x2, porque ele é de segundo grau. Então, aí o grau está totalmente relacionado com o quê? Com a solução da equação. Então, o que eu vou ensinar para vocês agora? É uma questão típica de vestibular, tá? Então, eu vou resolver passo a passo. É a mesma coisa o cálculo da última aula, reforço o que a gente viu da última aula, que eu comentei com vocês. Só que agora é aplicado uma teoria nova, tá? Então ele falou assim, ó, mostrar pelo dispositivo Briot-Ruffini que 1 menos i, menos 1, aliás, e menos 2 são as raízes de px. Agora o polinômio px é esse aí, de terceiro grau, 2x ao cubo do 4x², menos 2x, menos 4. E escrever px na forma fatorada. Primeira coisa, pessoal, quando ele manda provar que são raízes, quando você fizer a divisão, tem que dar resto zero. Essa é a ideia. Tá? Então toda vez que o cara fala assim, prove que o tal número é raiz desse polinômio, se você fizer a divisão por esse número, o resultado obtido vai ser zero, tá? Então como que eu vou resolver isso aqui? Então passo a passo aqui, ó. Então eu vou montar aqui aquela chave que a gente viu na última aula. Então passo a passo aqui, ó. Primeiro passo, eu vou colocar aqui o coeficiente. Quando a gente terminar, a gente vai fazer a forma fatorada. Esse coeficiente que eu vou colocar aqui é coeficiente dominante. O que é o coeficiente dominante? É o número que está na frente da letra com o maior expoente, que é o 2 ali, ó, 2x ao cubo. Vamos guardar essa informação. Então, sempre que você guarda o coeficiente dominante primeiro. As raízes que ele falou é 1, menos 1 e menos 2, está no enunciado. Isso aí, eu só estou pegando as informações importantes. A chave é a mesma que a gente viu da última aula, lembra? A gente faz essa chave, coloca os números que são os coeficientes, então é 2, o 4 se estivesse faltando é 0, mas no caso está tudo certinho, então você completa. E aí, como que eu faço o teste? Eu coloco a primeira raiz. Por que eu coloquei 1? Antes de fazer o cálculo aqui, ó. Eu coloquei o 1 porque o 1 é a primeira raiz que nós vamos testar. Então, nós vamos colocar o 1 aqui e fazer o teste. No final tem que sobrar 0. Se sobrar 0, isso diz que esse número é raiz, tá? Abaixo o primeiro, o que a gente vai fazer? 2 vezes 1, 2. 2 mais 4, 6. E vai fazendo até chegar no último esse procedimento. Então vamos lá. 2 vezes 1, 2, com mais 4, 6. 6 vezes 1, 6. Menos 2, 4. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4 é 0. Ó, deu certo. Isso indica o que pra gente? Que o 1 ele é raiz, porque sobrou 0. Qual o próximo número que nós vamos testar? O menos 1. Então nós vamos colocar o menos 1 embaixo ali, ó. E fazer o mesmo procedimento, ó. Abaixo 2, coloco o menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2, com mais 6, 4. 4 vezes menos 1, menos 4, com mais 4 é 0. Ó, deu certo. O que eu fiz? Abaixei o primeiro. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 6, 4. 4 vezes menos 1, menos 4, com mais 4 deu 0. Ó, deu certo. Então menos 1 é raiz. Deu certo também. Qual que é o último que nós vamos testar? O menos 2. Mesmo procedimento. Você abaixa o 2, coloca o menos 2 aqui, ó. E vamos fazer o cálculo. Que conta que nós vamos fazer agora? 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com mais 4 vai dar 0. Deu certo também. Então, portanto, esses números aí são o quê? Raízes. Deu certo. Então, deu certo a nossa questão do polinômio, tá? Agora, a forma fatorada, tá? A forma fatorada, eu vou colocar aqui a fórmula em cima. Você sempre coloca as raízes com sinais contrários, tá? E aí você já colocou o polinômio na forma fatorada. Fatores quer dizer multiplicação. Sempre vem na frente o coeficiente dominante, por isso que é importante destacar ele no início. Se não tiver nada na frente da letra, todo mundo já sabe que é 1, não precisa nem pôr. Mas se for um outro número ou com outro sinal, você coloca na frente. Por que é menos 1? Porque a primeira raiz é um positivo. Quem cancela um positivo? Um negativo. Então você tem que colocar com o sinal contrário. O contrário de menos 1, mais 1. O contrário de menos 2, mais 2. E esse polinômio aqui, ó, ele está na forma fatorada. Se eu distribuir tudo isso aqui de novo, vai dar o mesmo polinômio que está aqui em cima. Ele está escrito de duas formas diferentes. Esse aqui como polinômio e esse aqui na forma fatorada. Tá?
Então, quando você monta o polinômio na forma fatorada, basta pegar as raízes e colocar x e o sinal contrário dessa raiz. X, o sinal contrário dessa raiz, até chegar no último elemento. E sempre na frente vai ter o coeficiente dominante. Então, esse polinômio é o polinômio da forma fatorada. Eu vou colocar aqui a fórmula, tá? Eu não coloquei aqui na escrita antes, até colocar de vermelho aqui para vocês. Então, esse polinômio é de terceiro grau. Então, se ele é terceiro grau, quantas raízes ele tem no máximo? 3 raízes. Então, por isso que eu coloquei 3. Então, eu deveria ter começado aqui, ó. Eu não coloquei para vocês. O A é o coeficiente dominante. Aí o Eric perguntou, qual é o número coeficiente dominante? É só ver o número que está na frente do maior expoente. É assim, só isso. É o 2. Sempre você vai na letra de maior expoente e vê o número que está na frente. Você já sabe quem é o coeficiente dominante. Então, x menos a primeira raiz, porque a raiz é a equação de terceiro grau, ela tem 3 raízes. Depois ela tem uma outra raiz, que é o R2. E depois ele tem outra raiz, que é o R3. Eu testei a raiz? Testei, deu certo. São esses 3 números. Então eu coloquei trocando sinal. Ao contrário de um positivo, um negativo. Ao contrário de um negativo, um positivo. Ao contrário de 2 negativo, 2 positivo. Então esse polinômio aqui é a forma fatorada daquele do enunciado. Tá? E aí você já fatorou o polinômio. Quem vai fazer faculdade ano que vem, engenharia principalmente, por que lhe pareça, essa matéria aqui é de 8º ano de fatoração, a maioria dos alunos que vão mal na faculdade, lá no PHDP, acho que todo mundo já ouviu falar de DP, que você tem que fazer de novo a disciplina, se for pago, você paga de novo, né? Não sabe fatorar no primeiro semestre. Porque tem uma matéria chamada cálculo integral, tá? Já estou adiantando para vocês que eu dou aula em universidade, eu sei o que acontece com os alunos. Os alunos não entendem fatoração, que é uma coisa de 8º ano, e aí acaba cometendo erros na parte de limite, quando for calcular limites que a priori é impossível de resolver, aí você torna uma expressão mais simples. Então é uma matéria que é tão simples até, né, quando você chega lá no 8º e 9º ano, e o pessoal esquece e na faculdade sente falta, tá? Então fatoração é uma coisa importante, tá? Aqui está um pouquinho mais elaborado, mas dá uma revisada em 8º ano, que é uma coisa que pega até pessoas que estão fazendo faculdade, tá? Ensino superior. Então, fatoração é uma coisa importante. Fatorar é colocar em fatores de multiplicação, fatores iguais ou diferentes, tanto faz, uma expressão só, tá? Pessoal, dá um ok quem entendeu. Alguém mais tem alguma pergunta? Quer abrir o microfone? Pode perguntar. Quem entendeu o ok aí para a participação, a última do bimestre, para ver quem está acompanhando. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Esse exemplo 2 aqui, ó. Eu vou ler aqui o enunciado, tá? Aí, se tiver alguma dúvida, pode ir pelo chat ou abrir o microfone aí. Quais são os graus, né, das equações x menos 1 ao quadrado igual a 0 e x menos 1 à quinta igual a 0? A partir do grau, quantas raízes complexas tem cada uma delas? Quais são as raízes em cada caso? Então são duas coisas diferentes, nós vamos fazer por partes, passo a passo, tá? Então vamos fazer o primeiro aqui, ó. Então vamos descobrir primeiro que grau que é a primeira e quantas raízes ela tem, tá? Então colocando aqui, ó. Então a primeira é x menos 1 ao quadrado igual a 0, tá? Vamos colocar a expressão aqui. Então x menos 1 ao quadrado igual a 0. Aí, o que é isso na verdade? Você repete ele duas vezes. Todo mundo sabe que quadrado é só repetir duas vezes a expressão, né? O fator, aqui é a base. Então se você perceber, são fatores iguais. Então eu vou achar a raiz, eu igualo a 0. X menos 1 tem que ser igual a 0. 1 é negativo, do outro lado vira positivo. X igual a 1. Então, a gente percebe que o x igual a 1 serve para duas situações, a primeira e a segunda. É o mesmo número, mas serve para as duas situações. Então, nesse caso, é uma raiz que aceita duas vezes, ela aceita como duas raízes, e elas são iguais a 1, porque serve para o primeiro e serve para o segundo membro. Se ela tem duas raízes, que grau que é? Segundo grau. Tá? Agora, x menos 1 elevado à quinta. O que seria x menos 1 elevado à quinta? Todo mundo sabe que é repetir quantas vezes esse x menos 1? 5 vezes. Olha lá, x menos 1 vezes x menos 1, 5 vezes você vai multiplicar esse valor. Agora, o que nós vamos pensar? Igual ao anterior, né? Qual é o número que zera isso aí, né? Então a gente tem que fazer o quê? Igualando a zero um fator. Então estou colocando aqui os 5 membros, ó, que é elevado à quinta, e são repetidos. Eu não preciso calcular separado, calculo um só. X menos 1 igual a 0. 1 passa para o outro lado, fica positivo, x igual a 1 também. Então a gente tem 1 como raiz, e são raízes iguais para 5 termos. Então você tem aí 5 raízes 1. 5 raiz 1 por quê? Porque ele serve 5
fatores do polinômio fatorado. E que grau que seria esse polinômio? Quinto grau, porque tem 5 raízes. Tá? Então fica muito fácil de deduzir, né? Você pode repetir o número para ser solução do polinômio? Pode. Indicado pelo expoente. Esse 1 ele serviu 2 vezes para a primeira expressão e 5 vezes para a segunda expressão, mas é o mesmo número. Eu poderia ter um polinômio de quinto grau com 5 soluções diferentes também. Poderia. Mas não é o caso aqui. Aqui são 5 soluções iguais. Tá? Então, pessoal, fica fácil. É só olhar o expoente, você já sabe qual é o grau e quantas soluções você vai ter no máximo. Aí resolve o fator, você já descobre o resultado. Vamos fazer um outro exemplo, esse aqui, ó. Escrever o polinômio px, aí é uma coisa só, tá? Toma cuidado que tem um vezes ali, ó. X² menos 3x vezes x² menos 9, como produto de fatores de primeiro grau e identificar seu grau e suas raízes. Então vamos pensar. Eu vou colocar o primeiro e o segundo fator, esse é um polinômio só vou copiar, só estou copiando, tá? Então vamos copiar ele aqui, ó, do jeito que está ali no enunciado, x² menos 3x vezes x² menos 9. Só estou copiando. Aqui é x² e menos 9. Agora vamos pensar. Você sabe que quando você quer achar a raiz de um polinômio, tem que zerar, né? Então você vai zerar os fatores. Então o primeiro fator é esse aqui, ó, x² menos 3x igual a 0. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu completar aqui a fatoração. Quem quiser pode resolver com a forma de Bhaskara. Ou se que você quiser, você pode fazer colocando o x em evidência, dá no mesmo. Por que eu estou falando isso? Eu estou dando outra estratégia para você não ficar fazendo muita conta. Então, quem quiser fazer Bhaskara, vai dar o mesmo resultado. Você vai achar o A, B, C, o A vale 1, o B é menos 3, o C não tem, é 0. E aí você acha o delta, x1, x2, você vai achar as duas raízes. Ou, se você quiser, faz desse jeito. O que os dois têm em comum? O x, põe o x em evidência. Eu tirei o x do x², fica o x aqui, ó. Tirei o x do menos 3, fica o menos 3. Isso igual a 0. Que número que eu coloco aqui para dar 0? O próprio 0. Já achei a primeira solução. Ó. X igual a 0. X menos 3 também tem que ser igual a 0. X menos 3 igual a 0. Passo o 3 para o outro lado, ele é negativo, ele vira positivo. Já achei a segunda solução. 3. Agora que eu já terminei com o primeiro, ó, já achei duas soluções para o polinômio. Agora eu vou achar a solução para esse aqui. É o mesmo polinômio, só que ele está na forma de multiplicação. X² menos 9 tem que ser igual a 0. 9 é negativo, do outro lado vira positivo. O contrário da potência quadrada é raiz quadrada. X é mais ou menos raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. Agora vamos tomar cuidado que eu vou falar para vocês. Ó. Isso aqui vocês viram que é coisa que você já sabe até. Calcular equação simples, né? E equação do segundo grau de forma direta. Agora vamos tomar cuidado, por quê? Esse polinômio, ele tem quantas soluções aí, se você for ver? Ele tem 4 soluções. Porém, tem um número que está repetindo 2 vezes. Que número seria esse? O número 3, porque está no 3 positivo, está aqui, ó. Ele apareceu aqui, vamos destacar, né? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Quando a gente resolveu o primeiro, ó, deu um 3 positivo aqui, ó. E deu um 3 positivo aqui também. Certo? Que aqui é mais ou menos. Então a gente tem 3 números, porém, esse 3 positivo ele repetiu 2 vezes. Aí ele falou pra gente assim, ó, como produto de fatores de primeiro grau. Esse fator que a gente tinha aqui era de segundo grau, e esse é de segundo grau. Ele quer que transforme isso aqui de primeiro grau. Então, esse polinômio fatorado, isso implica que esse polinômio fatorado ficaria assim, ó, de primeiro grau. A primeira solução, menos 3, que a gente achou, e o 0, né? Ó, eu vou destacando aqui, ó. Vocês lembram que quando você coloca na forma fatorada, você coloca x menos o número. O primeiro foi 0. Ó, tá aqui, ó, foi 0. Agora a segunda solução foi quanto? 3. X, 3 positivo, então x menos 3. A outra solução foi 3 positivo, de novo, x menos 3. E a última solução foi 3 negativo, x mais 3, que é o sinal contrário. X menos 0, todo mundo sabe que vai dar x. Então eu posso eliminar esse 0. Então vai ficar x aqui na frente. X menos 3. X menos 3. E x mais 3. Você colocou já da forma fatorada de primeiro grau. Só tem equação de primeiro grau. Então ele pediu para a gente colocar isso aqui como fatores de primeiro grau. Não tem nenhum x elevado ao quadrado. A gente transformou o que era de segundo para primeiro grau. Já está feita a questão. Tá? Então, para você montar a forma fatorada, se você conhece as raízes, é só trocar o sinal
e colocando na frente do x. É sempre o x? Sempre o x. E sempre troca o sinal? Sempre troca o sinal. Tá? Então eu já coloquei na forma fatorada. Vamos lá, agora vamos responder a pergunta dele, né? Que grau que é esse polinômio, se a gente fosse montar ele inteiro, né? São quatro raízes. Se são 4 raízes, seria de que grau esse polinômio? Quarto grau. Ele é um polinômio de quarto grau. Se você fizer a distributiva tudo aqui certinho até o final, você vai encontrar uma equação de quarto grau, tá? Que é o valor indicado pela quantidade de raízes, tá? Então é uma questão parecida com a anterior, só que ele pediu para a gente colocar em fatores de primeiro grau o polinômio fatorado. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Dá um ok quem entendeu a ideia desse exercício. Então vamos fazer mais um de exemplo. Esse aqui, pessoal. Construir o polinômio de terceiro grau. Ele já deixou bem claro. Ó. Se é terceiro grau, quantas raízes a gente tem no máximo? 3. Tudo bem? Então, a gente já sabe que no máximo vai ter 3 raízes. O coeficiente dominante, que foi uma coisa que acho que foi o Eric que perguntou aí no chat, é menos 1, ele já te deu o valor. E essa raiz ele deu. A raiz está pronta, ó, 2, menos 1 e 3. Então ele quer que a gente monte o polinômio, tá? A gente só vai montar. Ele já deu as raízes para a gente. A gente tem a solução, a gente não tem o polinômio que gerou isso, tá? Então, passo a passo. Vamos fazer aqui, ó. Então, ó, coeficiente dominante. Vamos pôr as informações. Sempre a gente coloca as informações aqui para a gente não se perder na hora de montar, tá? Então, coeficiente dominante, menos 1. Ele deixou bem claro para a gente. Depois eu coloco o sinal de menos aqui. As raízes, né? Ele deixou bem claro. As raízes é 2, menos 1 e 3. Está no enunciado. Tá? 1 é negativo, ali eu já arrumo. Tá? Então, vamos colocar a fórmula no caso geral. Igual eu fiz no anterior lá, porque fica mais fácil de visualizar. Terceiro grau, tem 3 raízes. Aí você tem o coeficiente dominante sempre, começando por ele, tá? Nós vamos colocar o menos 1 aqui, ó. Depois, a primeira raiz, a segunda raiz e a terceira raiz. São 3 raízes, porque é do terceiro grau. Agora eu vou substituir os valores. No lugar do A, eu vou pôr o menos 1. Aqui é negativo, lembra que o enunciado está negativo. Então eu vou colocar menos 1. Então, px, que é o polinômio que nós vamos montar, é menos 1. Aí nós vamos colocar x menos 2, porque era 2 positivo vira negativo, porque tem que trocar o sinal, que é da regra. Tá? Depois a gente põe x mais 1 e depois x menos 3. A gente troca o sinal do 3 positivo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer distributiva, cálculo simples, de álgebra básica. Aí, né? Copio o menos 1. Vou fazer os dois últimos primeiro. Não tem ordem, tá? Você escolhe a ordem que você quiser, mas eu vou fazer os dois últimos. Então vou fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 1 vezes x, x. E 1 vezes menos 3 dá menos 3. Eu fiz a distributiva, tá? Eu só fiz a distributiva dos termos. Para ficar mais curta a conta, vamos somar os termos semelhantes dentro do parênteses daquele que a gente fez a distributiva. Vou copiar o x menos 2. Ó, eu vou ajuntar o menos 3 com mais 1x, tá? Então, menos 3 com mais 1x dá menos 2x. Repete menos 3. Agora eu vou fazer a distributiva do x menos 2 vezes x quadrado menos 2x menos 3. Copio o menos 1. Vamos fazer agora. X vezes x ao quadrado. X ao cubo. Conserva a base, somos os expoentes. X vezes menos 2x. Menos 2x ao quadrado. Agora eu vou fazer com 2. Menos 2 vezes x quadrado. Menos 2x quadrado. Né? Aí eu coloquei o menos 3x. Ó, menos 2x quadrado. Agora, menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4x, e menos 2 vezes menos 3, menos com menos é mais, 2 vezes 3, 6. Vamos agora copiar o menos 1, vamos agrupar os termos semelhantes, né? Então, x ao cubo só tem ele mesmo, copia. Tem 2x quadrado, ó, ajunta os dois, menos 4x quadrado. Menos 3x com 4x, dá para juntar, mais 1x, tá? E o 6, que é o único número. Quando eu multiplico por menos 1, eu troco todos os sinais. Só vou trocar todos os sinais, então. Então, o que eu vou fazer agora? Fica x ao cubo negativo. Fica 4x quadrado positivo, tá? Opa, falhou aqui. Vamos colocar o mais aqui, porque tem que trocar todos, tá? Ó, era menos, vira mais. Tá? Aqui é positivo. O menos x vira mais, o mais x vira menos x e o mais 6 vira menos 6. Então, esse é o polinômio que tem solução para ele, 2, menos 1 e 3, e com coeficiente dominante, menos 1. Nós encontramos o polinômio que gerou isso. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, o que essa questão quis? Né?
ela pediu, na verdade, para a gente encontrar o polinômio que tinha 3 soluções determinadas, que era 2 menos 1 e 3, e que o coeficiente dominante, que é o que aparece na frente do x ao cubo, era menos 1. E esse é o procedimento para todos. Agora vamos pensar, se fosse quarto grau, o que a gente ia fazer diferente? Você ia colocar um R4. Se fosse segundo grau, seria um R1, um R2. Então, isso é de qualquer polinômio que aparecer para vocês vão resolver desse jeito e dá certo. Tá? Só tem que tomar cuidado no cálculo básico, distributiva, tabuada, regra de sinais, porque o resto é muito parecido. Tá? Dá um ok quem entendeu aí. Isso. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Exemplo 5, mais curto, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer fórmula de Bhaskara em 2 linhas, tá? Resolver de cabeça. Mas antes eu vou fazer normal para lembrar como acho x1 e x2 com Bhaskara. Ele quer fatorar esse polinômio. Se ele quer fatorar, a gente tem que achar o quê? As raízes, a solução desse polinômio. E para achar a solução de segundo grau, você já está cansado de fazer desde o 9º ano, a equação de segundo grau você resolve com fórmula de Bhaskara, tá? Então vamos resolver normal, depois eu ensino um jeito para fazer mais rápido, tá? Então vamos lá, px, né, igual, aí ele deu pra gente x² menos 5x mais 6. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o a, o b e o c, que vocês já sabem também, que é a forma de Bhaskara, né? O delta é b² menos 4 vezes a vezes c, tá? Aí você faz b² é menos 5 ao quadrado, que é o valor de b, menos 4 é da fórmula, o a é 1 e o c é 6. Vamos colocar o 6 aqui. 5 vezes 5, 25, é par do expoente dá positivo. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. 25 menos 24 dá 1. Achei o delta. Agora vamos achar o x1 e x2. x1 e x2 é igual ao oposto de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Isso a gente já sabe também que é fórmula. Então, o b é menos 5, então vai ficar x1 e x2 menos 5, mais ou menos raiz quadrada de 1. E embaixo você coloca 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais, x1 e x2 vai dar 5 positivo. Tá? Mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. E embaixo 2 vezes 1, 2. Vamos achar as raízes. A primeira solução, x1. x1 é igual 5 mais 1, vamos colocar aqui, 5 mais 1, sobre 2. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2, 3. Já achei a primeira solução. Agora o R2, o x2, né? 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é 4. Metade de 4, 4 dividido por 2 é 2. Eu tenho 2 raízes, agora ficou fácil, eu consigo montar o polinômio, a fórmula fatorada. Lembra? A gente tem aquela formulinha que tem o coeficiente dominante, né? E as 2 raízes. Então px igual, né, o a, que é coeficiente dominante, x menos a primeira raiz, R1, x menos a segunda raiz. Por que são 2? Porque é de segundo grau, só tem 2 soluções. O a é o número que está na frente de x². Se você for olhar, o a é 1. Então você coloca 1 aí ou deixa sem nada, você escolhe, porque 1 não interfere em nada, ele é neutro, tá? Aí você fica x menos 3 e x menos 2. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, então você pode eliminar. Então o seu polinômio na forma fatorada ficaria o quê? Px é igual a x menos 3 vezes x menos 2. Então essa é a forma fatorada do polinômio x² menos 5x mais 6. Repetindo, enfatizando o que eu falei. Acho que a maioria vai tentar fazer algum curso superior, aí, faculdade ou técnico, né? Depende da situação. Isso pega muito na faculdade, tá, pessoal? Fatoração. Vocês podem resolver desse jeito. A outra maneira, você pode fazer em 2 linhas todo esse cálculo, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês na parte superior, tá? Que é bem curto. Ó, lá no 9º ano, eu não sei se vocês lembram, alguns foram meus alunos aí, mas a gente tinha fatoração para calcular de cabeça, né? Vamos recordar como que fazia isso. Acho que vocês não praticaram muito aí no ensino médio, alguns devem ter esquecido, tá? Como que eu fatoro isso aqui, ó, para achar já isso aqui, ó? Eu já vou vir aqui pro final, sem fazer toda essa conta. Eu vou no último número e eu penso 2 números que eu multiplico e dá 6. Ah, fácil. Você faz 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Esses mesmos números que eu usei aqui, eu tenho que somar e dar o do meio. O meio tem que dar menos 5. Então, eu não posso usar 2 positivo, tem que ser 2 negativo com 3 negativo.
Porque menos 2 com menos 3 dá o quê? Dá menos 5, tá? Então, qual é o número que dá certo? É o 2 e o 3, certo? Qual foi a raiz que a gente achou aqui, ó? 3 e 2. Então a gente já sabe, x menos 3, x menos 2. Tá? Ele já sai até com sinal porque tem que ser negativo os dois. Você já acha direto sem fazer com Bhaskara. Como que eu fiz isso? Repetindo, vou no último número, penso em dois números que eu multiplico e dá esse último número. E somando tem que dar o do meio. Então eu sei que 2 vezes 3 é 6 e 2 mais 3 é 5. Só que tem que estar 5 negativo, então os dois tem que ser negativo. Então menos 3 e menos 5, menos 2. Já caiu aqui, ó, certinho, sem a forma de Bhaskara. Então é uma técnica de fatoração que você consegue com a fatoração descobrir a solução da equação até. Tá? Então você vai no último número, pensa dois números que multiplica e vê se esses dois números somando dá 5, dá o do meio. E aí você acaba descobrindo o número para montar o polinômio. Tá? Aí você não precisa nem fazer Bhaskara. Dá um ok quem entendeu a ideia, principalmente do exercício das raízes em correspondência ao polinômio. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Então quem quiser fazer com fatoração desse jeito, pode fazer. Você pode fazer cálculo agora de solução de equação segundo grau de cabeça, fazendo essa técnica, tá? Porque sempre vai ser o sinal contrário do número. Qual é a solução? 3 e 2, porque o contrário de 3 negativo é 3 positivo, o contrário de 2 negativo é 2 positivo. Tá? Vamos fazer mais um aqui, ó. Mostrar que px, x ao cubo, menos x quadrado, menos 5x, menos 3, é divisível por x menos 3. Em seguida, escrever px como produto de fatores de primeiro grau e identificar as suas raízes. Então vamos lá, ele pediu para a gente mostrar, a gente vai ter que provar, né, que ele é divisível por x menos 3. Esse é parecido com o exemplo que a gente fez agora há pouco, tá? Então vamos recordar aqui, deixa eu colocar aqui para vocês dar uma olhada. Então vai ficar assim, ó. Vamos copiar aqui o polinômio. Então a gente já sabe que tem que encontrar a raiz. X menos 3 igual a 0, x é igual a 3. O 3 é negativo, passa para o outro lado positivo. O que eu vou fazer para provar? Vou usar Briot-Ruffini, igual eu fiz dos outros. Eu pego o 3 agora, coloco aqui na chave e eu vou pôr os coeficientes. 1, menos 5 e menos 3. Está completo. Se estivesse faltando 1, põe 0. O 3 eu coloco aqui, ó, na chave. Vamos colocar ele aqui agora. Abaixo 1, 1 vezes 3, 3, 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6, 6 menos 5, 1. 1 vezes 3 é 3, 3 menos 3 é 0. Provamos. Por que a gente provou? Porque deu 0 no final. Então 3 já é raiz, já descobrimos uma raiz. Agora o que a gente vai fazer? Vamos lembrar da última aula, uma coisa que eu falei, eu acho que pouca gente guardou. E alguns vão recordar aí, tá? Eu já estou montando aqui, por quê? Esse polinômio aqui é de terceiro grau. Quando eu faço a primeira etapa de divisão, ele transforma num polinômio de segundo grau. Se eu fizesse mais uma vez, viraria primeiro grau. É sempre assim, vai diminuindo o grau. Então, esse resultado aqui, ó, ele é um polinômio de segundo grau, porque era terceiro primeiro. Então, eu montei, ó, 1x², 2x mais 1. Então, esse polinômio eu montei com os coeficientes que sobraram aqui. Tá? Isso é uma equação de segundo grau. Então, eu vou encontrar quantas soluções tem de segundo grau? Mais 2. Com essa aqui que eu já provei, 3 soluções, por isso que é terceiro grau. Então eu vou usar a forma de Bhaskara, depois eu vou fazer com fatoração para ver se vocês pegaram o jeito lá daquele anterior, igualzinho eu fiz do anterior, tá? Então vamos fazer com Bhaskara para treinar. Vamos achar o ABC. O A vale 1, o B vale 2 e o C vale 1. Delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Aí você coloca no lugar do B 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, que é 1 também. Agora 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 4 é 0. Achei o delta. Agora vou achar o x1 e x2. Quando o delta dá 0, eu acho uma solução só. Então vai se repetir uma solução só. x1 e x2 é o oposto de b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. x1 e x2 é igual menos 2, porque era 2 positivo e vira negativo. A gente troca o sinal cada fórmula. Mais ou menos raiz quadrada de 0. Embaixo, 2 vezes 1. Raiz quadrada de 0, todo mundo sabe que é 0, porque 0 vezes 0 dá 0. Então fica menos 2, mais ou menos 0. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Se eu fizer menos 2 mais 0 e menos 2 menos 0, vai dar a mesma coisa. Então eu tenho uma única solução que serve duas vezes. Menos 2 sobre 2, que vai dar menos 1. Então eu tenho uma raiz dupla valendo menos 1. Então eu só tenho duas raízes, sendo que o menos 1 repete duas vezes, porque ele serve para o x1 e x2.
Então eu tenho as raízes prontas aí. Eu vou colocar na ordem certa, que a gente coloca sempre do menor para o maior, menos 1 e 3, tá? Agora vamos lá, ele falou para a gente escrever como produto de fatores iguais, né? Então vou colocar aqui embaixo, ó, a forma fatorada dele. Então esse polinômio aqui, ó, eu vou colocar na forma fatorada. Então px, o coeficiente dominante, né? O coeficiente principal lá é um positivo, porque não tem nada na frente, ó. Não tem nada na frente, é um positivo. Então a gente já sabe que é A vezes x menos a primeira raiz, que é de terceiro grau, você tem 3, x menos a segunda raiz, vamos colocar R2, vezes x menos R3. Tá. Vamos lá, montando ele aqui, fica 1. X, o primeiro que eu descobri foi 3 positivo, fica x menos 3. E o 1 negativo ele repetiu duas vezes, então x mais 1, x mais 1. Sempre troca o sinal? Sempre. 1 vezes qualquer coisa dá qualquer coisa, então esse 1 você pode eliminar. Então a forma fatorada desse polinômio fica sendo x menos 3, não importa a ordem, se você quisesse colocar o x mais 1 primeiro também pode, não tem problema. Vezes x mais 1 também duas vezes aqui, ó. Esse é o polinômio fatorado que me dá o correspondente em relação ao polinômio do enunciado. Já montei o polinômio fatorado, tá? Vamos fazer um teste agora para calcular sem Bhaskara, né? A gente não chegou aqui, ó. Como que eu calculo sem Bhaskara? Vamos treinar de novo. Fala para mim dois números que eu multiplico e dá 1. Vamos pensar aí. 1 vezes 1, só pode ser. E somando eles, tem que dar o do meio. Quanto que é 1 mais 1? 2. Deu certo. Viu? Então eu acabei já descobrindo x mais 1 vezes x mais 1. Que é essa parte aqui final que corresponde à solução que a gente achou aqui. E aí eu pego x mais 3, vira x menos 3 na frente. Já achei o polinômio. Então vocês têm técnica que vocês podem fazer direto de cabeça, resolver Bhaskara sem fazer toda a equação, se você quiser, né? Usa esse termo, o último termo multiplicando e somando tem que dar o no meio, tá? Então já encontrei a forma fatorada. Então a forma fatorada é essa aqui, que a gente encontrou, né? E as raízes, essa aqui, sendo que o menos 1 repete duas vezes porque deu x1 e x2 números iguais, tá? Pessoal, dá um ok quem entendeu a ideia. Alguém tem alguma dúvida, uma pergunta a fazer? Ó, isso aqui é teórico porque não envolve cálculo diferente, tá? Quando eu falar para você a partir de agora multiplicidade, é quantas vezes essa raiz serve como solução do polinômio. Só isso. Por exemplo, eu tenho um polinômio gigante aqui que tem vários fatores. Esse aqui mesmo, que vocês estão olhando em primeiro plano, tá? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse polinômio, ele tem várias soluções, ó. Como que eu acho a solução? O número que eu zero aqui, eu posso fazer até de cabeça. Que número que eu coloco aqui para dar zero? Menos 4. Aqui, 7. Aqui, 5. Aqui, menos 4. Aqui, 7. E aqui, menos 4. Quando eu achei a solução, você percebe que a solução, que eu já anotei aqui, ó, ela se repetiu. Ó, o menos 4 ele apareceu quantas vezes? 3. O 7 apareceu 2 e o 5 uma vez só. Essa coisa de repetir solução, a gente tem um nome na matemática, chama multiplicidade. É quantas vezes está repetindo essa solução. Por exemplo, o menos 4 repetiu quantas vezes? 3. É uma raiz tripla. Então a multiplicidade dele é 3. O 7, ele repetiu duas vezes. A gente chama de raiz dupla. Multiplicidade 2. O 5 é uma raiz simples, então multiplicidade 1. Então quando eu falar para vocês multiplicidade, é quantas vezes esse número serve de solução para o polinômio. Só isso, tá bom? Então não se assuste com esse número, só indica quantas vezes esse número serve para a solução desse polinômio. Só isso, tá? Então a gente não vai ficar falando, ele serve duas vezes, serve três. Multiplicidade a gente fala, tá? E quantas vezes ele serve. Então com essa ideia, vamos colocar aqui agora uma situação em que você tem um polinômio que tem essa característica e ele pede assim, indicar as raízes e a multiplicidade de cada uma delas. Quantas vezes ela serve? Então vamos fazer o cálculo aqui de cada termo separado e depois a gente já vai colocando de quantas maneiras ela serve para esse polinômio, tá? Então vamos fazer o primeiro aqui. Então o polinômio está aqui. Eu vou copiar só ele do jeito que está ali.
tá? Só estou copiando o enunciado. X mais 1 elevado à sexta vezes x menos 3 elevado ao quadrado vezes 3x mais 2. Aí eu vou resolver de forma independente um do outro para achar as raízes de cada termo, tá? Então eu vou fazer o primeiro x mais 1 aqui, ó. O que é x mais 1 à sexta? Todo mundo já sabe que vai repetir 6 vezes, mas eu vou ficar fazendo 6 contas? Não, é tudo igual, faço uma só. Um é positivo, do outro lado vira negativo. Quantas vezes vai servir essa solução pra gente? 6 vezes, porque esse x mais 1 repete 6 vezes, tá? Então a raiz é menos 1, a multiplicidade dela é 6. Repetindo, por que é 6? Porque se fosse fazer a multiplicação, seria 6 vezes x mais 1, multiplicando ele mesmo. Agora o segundo, x menos 3 igual a 0. Vamos ver o que 0 saiu. 3 é negativo, do outro lado vira positivo. Seria x menos 3 vezes x menos 3, porque está ao quadrado. Então a raiz é 3 e ela tem multiplicidade 2, que serviria 2 vezes, porque está ao quadrado. Agora o último termo não tem nenhum expoente, então é 1. Então nós vamos fazer a mesma coisa, 3x mais 2 igual a 0. E aí eu passo o 2 para o outro lado, ele é positivo, ele vira negativo. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Deu 2/3 negativo. Ó. É multiplicidade o quê? 1. Por que é 1? Porque não tem nenhum expoente. Quando não tem nenhum expoente é 1. Então é 2/3 a raiz. Multiplicidade 1. Tá pronto. Tá? Então a multiplicidade indica quantas vezes o número serve como raiz, né, do polinômio. Tá? Por que foi o primeiro 6 de novo? Porque o expoente é 6, seria x mais 1, vezes x mais 1, vezes x mais 1. Ele serve 6 vezes, o x menos 1 para essa solução. O segundo é x menos 3 ao quadrado, então serve 2 vezes. E o último não tem nenhum expoente, é 1. Serve uma única vez. Dá um ok que entendeu a ideia de multiplicidade. Agora vem uma coisa muito importante, com algumas dicas de vestibular para você achar a raiz, sem fazer muita conta, tá? Então o que nós vamos ver no primeiro momento? Ele alertou ali que quando você aprendeu a equação do primeiro grau, você tinha um procedimento que você isolava o x e descobriu o resultado. No nono ano, você aprendeu a fórmula de Bhaskara. Você aplica a fórmula de Bhaskara, acha o ABC e você acaba resolvendo. Aí um aluno perguntou, será que existe uma fórmula para resolver o terceiro grau? Existe, tá? Existe uma fórmula chamada de Cardano, tá? Só a fórmula de Cardano é muito complicada, tá, para você decorar, mas existe, tá? Provavelmente a gente trata dela depois aí que terminar complexo, que nós vamos voltar nessa matéria. E até quarto grau tem fórmula. A partir do quinto grau não tem mais fórmula, não existe fórmula na matemática. Ninguém descobriu e foi provado que é impossível você descobrir uma fórmula para resolver a equação de quinto grau. Então, aí você pensa, tem alguma forma para a gente achar o valor de A, B, C, substituir e achar o resultado? Não, não tem. Quinto grau para frente não existe, tá? Então o que a gente tem? A gente tem métodos matemáticos para encontrar a raiz usando outros dispositivos, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender regras que identificam as raízes de forma direta, sem usar fórmula, porque não tem fórmula, tá? Fórmula até quarto grau tem, depois não tem mais, tá? Por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui esse exemplo aqui, ó. Ele fala assim pra gente, ó. O polinômio x ao cubo menos x ao cubo mais x ao quadrado mais ax mais b admite menos 1 como raiz dupla. Então menos 1 serve 2 vezes. Obter os valores das constantes a e b tem como a raiz real de px. Então vamos prestar atenção, o menos 1 ele serve como raiz dupla. Esse polinômio ele é de terceiro grau. Tá bem claro aqui, ó, no expoente. Expoente 3, então ele tem 3 raízes. A gente já tem 2. O menos 1 serve 2 vezes. Então ele deixou bem claro, ó. Vamos colocar aqui, ó, terceiro grau. E o menos 1 já é 2 soluções, ele serve 2 vezes. Falta mais uma solução, não sei qual é. Agora vamos prestar atenção no raciocínio lógico. Essa questão foi uma questão de vestibular que a gente pegou, tá? Para servir de exemplo para vocês. Olha a lógica que nós vamos usar aqui, que você pode atribuir para outra situação. Vamos pôr agora o que a gente tem de informação, né, para anotar aqui. Então eu vou copiar o polinômio do jeito que está ali. Menos x ao cubo mais x quadrado mais ax mais b
E aí eu sei que ele é um polinômio de terceiro grau. O coeficiente dominante aí do principal é o menos 1, né, que está na frente do x ao cubo. E o menos 1 é raiz dupla. Tá? São duas informações importantes. Então o menos 1 é raiz dupla. E além disso, o menos 1 é o coeficiente dominante ali, que é o principal que está ali na frente do x ao cubo. Agora vamos lá. Se você tem uma equação de terceiro grau, você tem 3 raízes. Então você pode montar na forma geral, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui é o coeficiente dominante que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só retificar aqui uma coisa aqui antes de prosseguir a conta, tá? Deixa eu só arrumar aqui uma coisa. Ó, voltando aqui, ó, só para colocar um alerta aqui, ó. O menos 1 coincidiu, ele deu isso no enunciado. O menos 1 aqui são coisas iguais, números iguais, só que em situações diferentes, tá? Esse menos 1 é da frente do x ao cubo. O que eu tenho aqui de informação? Lembra que eu falei para vocês que quando é terceiro grau você tem 3 raízes, R1, R2 R3. Aqui eu não coloquei, mas eu vou colocar agora aqui para vocês, até colocar de outra cor. Eu esqueci de pôr, aqui é o A. Lembra que o A vem aqui na frente sempre, tá? Então, depois eu coloco o menos 1, vamos completar aqui, ó. A primeira raiz é um negativo, fica um positivo, um negativo vira um positivo, e a outra eu não conheço. R3 é a terceira que a gente tem que descobrir, ó. Eu coloquei R3. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer a distributiva, x vezes x ao quadrado, x vezes 1 dá x, 1 vezes 1 dá 1, eu fiz a distributiva só, depois eu coloco 1, que é o coeficiente dominante, que a gente vai fazer no último, tá? E aí eu coloco um parênteses aqui, separando do x menos 3, é menos R3. Agora eu vou fazer a distributiva, vou juntar o x com mais um x ali primeiro, vai dar 2x, então fica x quadrado mais 2x mais 1. E eu vou repetir o x menos 3, menos R3. Aí você vai fazer o seguinte, distributiva, tá? Eu vou distribuir o x quadrado por x, o x quadrado por menos R3, e eu vou fazer a mesma coisa por 2x e por 1, tá bom? Então nós vamos fazer a distributiva de novo. Então px igual x quadrado vezes x, x ao cubo, x quadrado menos R3, x quadrado menos R3, ou menos R3 é x quadrado, eu juntei os dois, tá? 2x vezes x dá 2x quadrado. Agora é 2x que eu estou fazendo, tá? 2x vezes menos R3, menos 2R3x. E 1 vezes x é x. E 1 vezes menos R3, menos R3. Ó, eu não tinha colocado o menos 1 aqui. Deixa eu só colocar ele agora, para não esquecer aqui. Ó, o menos 1 eu vou colocar aqui, ó, tá? Que é aquele A que eu não tinha colocado no início lá. Pra gente prosseguir a conta, para não esquecer do menos 1. Agora vamos continuar a conta. O que eu vou fazer? Vou agrupar os termos semelhantes, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Antes disso, eu vou colocar aqui, trocar todos os sinais, porque eu estou multiplicando por menos 1, que é aquele que eu tinha esquecido de pôr. E estou trocando todos os sinais, ó. Quem é menos vira mais, quem é mais vira menos. Só estou copiando a expressão anterior, trocando sinais porque é menos 1 na frente. Só isso. Então estou acompanhando ali, ó, e só trocando sinais. Esse era positivo vira negativo, menos 2x quadrado. Vamos colocar o x quadrado aqui. E vamos trocar o sinal dos outros, né? Então fica mais 2R3x e menos x e mais R3. Eu troquei todos os sinais que eu multipliquei por menos 1 que estava na frente lá no início. O que eu vou fazer agora? Eu vou agrupar os termos, né? Então x ao cubo só tem ele, vou copiar. Agora x quadrado tem 2, eu posso juntar eles colocando em evidência o x quadrado. Então eu vou colocar o sinal de mais aqui, ó, fica R3 menos 2 e o x quadrado fora. Agora eu vou juntar, eu vou pôr em evidência do x do segundo termo. Então R3x com menos x, eu posso juntar os dois. Então vai ficar 2R3 menos 1, porque quando não tem nada na frente da letra é 1, e o x eu ponho em evidência. E o R3 eu copio. Agora vamos usar a lógica. Eu vou comparar isso aqui com a expressão que eu comecei. X ao cubo já está pronto desde o início, já está tudo certo. Primeiro termo com o primeiro. Esse termo que eu estou destacando aqui, ó, ele é igual a isso aqui, ó.
Então o que eu vou fazer? R3 menos 2 tem que ser igual a 1, porque na frente do x² tem 1, que não aparece. Porque esse polinômio tem a ver com o primeiro. O 2 é negativo, passa para o outro lado e fica positivo. Eu já sei que o R3 vale quanto então? 2 mais 1, 3. Onde tem R3 eu posso pôr 3. Agora o que eu vou fazer? Mesmo raciocínio para o próximo. Esse setor que eu vou destacar aqui, ó, ele é igual ao que está lá no outro, que é o A, x. Então vou comparar setor. Então 2R3 menos 1 é igual a A. O R3 vale 3. Então fica 2 vezes 3 menos 1 igual a A. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 1, 5. Então o A vale 5. Já descobri o valor de A. É um coeficiente que estava faltando. Agora é fácil, o último é fácil. O R3 ele é igual a B. O R3 a gente já tem pronto. Então aqui, ó, esse setor é igual a esse setor. Então o que eu vou fazer? O B é igual a R3. Ou seja, o B é igual a 3, que a gente já descobriu desde o início. Então ele perguntou assim pra gente, obter os valores das constantes A e B, e que tem como raiz do polinômio px. Então o A e B vale, o A vale 5 e o B vale 3. E a outra raiz que estava faltando, está pronta aqui também, que é o valor 3, a terceira raiz. A gente acabou descobrindo a última raiz que faltava, né? E os coeficientes desse polinômio. Então, são questões que a gente está pegando aí fora recente de vestibular. Você percebe que tem uma sequência lógica. Você tem que usar. O cálculo não é difícil a conta. Você pode ver que conta é conta de multiplicação que dá para fazer de cabeça. Mas tem um raciocínio lógico. Então, o que a gente fez? A gente montou o polinômio da forma geral, substituiu a raiz que a gente tinha, descobriu aí a terceira raiz, e aí a gente acabou descobrindo quem? O coeficiente, que é o A e B, comparando o que a gente achou no final com o polinômio principal, tá? Dá um ok quem compreendeu. Se alguém tem dúvida pode abrir o microfone e perguntar, tá? Vamos para outra parte aqui. Eu vou fazer um outro exemplo, tá? Parecido aqui, ó. Dado o polinômio x à quinta, um polinômio de quinto grau, né? Menos 6x à quarta, mais 13x ao cubo, menos 14x quadrado, mais 12x menos 8, identificar a multiplicidade da raiz 2. Então, eu quero saber quantas vezes o 2 serve de solução. Quando o cara perguntar isso para vocês fazem Birot-Ruffini, que é o jeito mais fácil, tá? Deixa eu só colocar a expressão já montada aqui, que isso aqui eu só estou copiando, tá? Estou copiando aqui, ó, a raiz é 2. Então o que eu faço? Ó? Eu coloco os coeficientes, 1, menos 6, 13, menos 14, 12, menos 8. E aí você coloca o 2 aqui na chave. Abaixo 1, né? 1 vezes 2, 2, 2 menos 6, menos 4. Menos 4 vezes 2 é menos 8, com mais 13, 5. 5 vezes 2 é 10, 10 menos 14, menos 4. Menos 4 vezes 2 é menos 8, com mais 12, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8, 0. Serviu uma vez, porque deu 0 no final. Aí vamos testar de novo. Ele quer saber quantas vezes o 2 serve. Abaixo 1, 1 vezes 2 é 2, com menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, com mais 5, 1. 1 vezes 2 é 2, com menos 4 vai dar menos 2. E 1 vezes 2 negativo vezes 2 dá 4 negativo, com mais 4 deu 0. Deu certo também. Faz de novo. Você vai fazendo até chegar no final. Lá. Eu abaixei 1, fiz vezes, somei com o posterior. Deu 0, deu certo. Aí vamos fazer mais uma vez. 1 vezes 2, 2. 2 mais 0 é 2. Ó. 2 vezes 2 é 4, com mais 1, 5. Aqui falhou. Não deu 0. Então, os 2, ele serve quantas vezes como raiz? 3 vezes. Por que 3 vezes? Por 3 vezes deu 0 no final. Você vai fazendo e testando até dar outro número. Então o 2 ele serve como 3 raízes desse polinômio. Tá? Então a multiplicidade dele é 3. Então se o cara perguntar qual é a multiplicidade de tal número, você usa Birot-Ruffini. Se der 0, você conta como solução. Então deu 0 3 vezes usando 2. Ó. Então nesse caso, multiplicidade 3. Ele serve como 3 soluções. As outras 2 soluções é o que sobrou ali do polinômio que a gente pode fazer o cálculo para descobrir com outro método. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção para a gente encerrar a aula, que falta 2 minutos, é rápido isso aqui, tá? É técnica para você achar a raiz de cabeça, sem fazer conta, tá? O pessoal usa muito em cursinho também, para não perder tempo, tá? A primeira delas é assim, ó, identificar as raízes inteiras da equação. Você quer descobrir qual é a solução dessa equação de cabeça. Qual é o valor de x para dar 0, tá? Aí ele fala assim, se uma equação algébrica de coeficientes inteiros admite uma raiz inteira e não nula, essa raiz é um divisor positivo ou negativo do termo independente. É assim, pessoal. Você vem aqui no final, deixa eu até destacar aqui, ó. O coeficiente independente é esse aqui, ó.
o que não tem letra. E você coloca todos os números que dividem ele. Quem divide o 3? O 1, o menos 1, inteiro, pode ser positivo e negativo, tá? O 3 positivo e o 3 negativo, certo? E aí o que você faz? Você vai jogar esses números no lugar do x da expressão, que é essa aqui, ó, e ver o cálculo. Por exemplo, eu joguei o menos 1 aqui, ó, deu 0. Então o menos 1 é solução. Eu jogo o 3 no lugar do x, ó. Joguei o 3 no lugar do x, deu 0, é solução 3. Eu joguei o menos 3, ó, deu errado, deu 84 negativo, então ele está fora. Isso aqui não serve. E aqui no início eu joguei o 1, deu 4 negativo, também está fora. Então a solução é menos 1 e 3. Então repetindo, você vai no último número, que não tem letra nenhuma, vê quem divide ele, número negativo e positivo, e joga no lugar do x. Se der 0, é solução. É uma técnica que o pessoal faz em cursinho para achar a raiz desse polinômio, tá? A outra técnica, basta você fazer o seguinte, você pega o termo independente, tá? Tá até destacado aqui, ó, tem uma formulinha que está aqui no texto, essa aqui, ó, que está aqui também, P sub Q, tá? Então você vai fazer o seguinte, se uma equação algébrica de coeficientes inteiros admite uma raiz racional não nula, com P e Q inteiros primos entre si, então P é divisor do termo independente e Q é divisor do coeficiente dominante da equação. Aí ele colocou aqui para vocês aqui, ó, algumas situações. Eu vou dar um toque para vocês podem fazer o seguinte para ficar mais fácil. Quando você for montar isso aqui, você coloca sempre o termo num rascunho, tá? Então sempre o P vai ser o independente aqui e o Q é o que vem aqui na frente, tá? P e Q. O que você vai fazer então? Você vai fazer os divisores do número 2 negativo e 2 positivo. No caso coincidiu, então vai dar coisas parecidas, né? Quem divide o menos 2? O 1, o menos 1, o 2 e o menos 2, tá? Quem divide o 2 positivo? O 1, menos 1 também, o 2 e o menos 2. Coincidiu, tá? Poderia ser outro número? Poderia. E aí o que você vai fazer? Você vai sempre montar um P sobre Q. Então, lembra que esse aqui representa o P e esse representa o Q. Você vai montar divisões, então, com as raízes. Então, 1 sobre 1, 1 dividido por 1 é 1. Depois você faz 1 sobre menos 1, dá 1 também, dá 1 negativo, tá? Que é 1 menos 1. Você vai dividir de cima pelo de baixo. E se não der para dividir, você põe na forma de fração. Fazendo isso com todos aqui, ó, combinando todos dessa maneira que eu falei no rascunho, vocês vão encontrar esses números, tá? Então esses números, eles vão ser formas de testar para ver se é solução. Aí você substitui no lugar do x, faz as contas igual eu fiz no anterior. E se der 0 é solução, por exemplo, o meio deu certo, ó, deu 0. Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui deu certo, deu 0. Esse aqui não. Então, duas soluções eu achei, o menos 2 e o meio, tá? Você monta um sobre o outro, divide por cima pelo de baixo, se não der, deixa na forma de fração e testa dentro do x. É uma outra técnica que existe para descobrir a solução de cabeça, tá? A última regra que eu vou passar aqui, não vai cair no provão para vocês, eu vou deixar para explicar no nosso retorno, quando eu passar a outra atividade. Faltou só explicar essa relação de Girard, tá? Só que o tempo já passou, então eu vou deixar para depois, tá? E aí eu explico para vocês passo a passo essa parte aqui na outra aula, tá? Então fica aí, na semana que vem quem quiser tirar dúvida de alguma coisa, fico à disposição, tá? Vocês podem perguntar à vontade aí e pôr em ordem, se estiver faltando alguma coisa que você não conseguiu fazer, pode me procurar que eu ajudo. E na semana que vem a gente começa a fechar para